Boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 12 de setembro de 2022, para realizarmos mais uma palestra pública nesta casa, que é a Casa de Jesus, que é a Casa de Francisco de Assis. E hoje recebemos Maria Carolina Figueiredo, nada mais do que minha filha, para fazer o estudo da noite de hoje, com muito prazer e muita alegria. A espiritualidade deve estar feliz pelo ocorrido, né? Então, nós estamos muito felizes de podermos participar desta reunião. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, que será desse livro Religião dos Espíritos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e o tema é herança. Esse tema está baseado na questão 264 de O Livro dos Espíritos, porque esse livro, Religião dos Espíritos, ele foi enviado por Emmanuel baseado no primeiro livro publicado por Allan Kardec, da Codificação, O Livro dos Espíritos. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer a leitura do preparo desse livro aqui, ó. Conversando com Leon Denis, tá? Foi organizado por Luzia Ribamar, nossa querida companheira, né, a Luzia, lá do Centro Espírita Leon Denis. E o capítulo, né, a mensagem da noite de hoje, tem por título Renascer. E diz assim: a educação das almas, segundo a grande lei da evolução e as consequências do nosso passado, nos obriga a renascer em diferentes condições sociais, seja para aí reparar nossas faltas anteriores, seja para adquirir qualidades inerentes a estas condições. Importa, pois, a todos trabalhar para poder reinar aqui embaixo em todos os meios: a ordem, a justiça, a harmonia. Ninguém eleva a si mesmo, senão ajudando aos outros a avançar na escala imensa, fazendo penetrar neles os conhecimentos e as qualidades adquiridas. Este texto foi retirado do livro Socialismo e Espiritismo, capítulo 5, de Leon Denis. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao Pai amado, a Jesus, a Francisco de Assis, a Jesus Gonçalves, aos nossos amigos e orientadores espirituais, rogando a proteção desses amigos, rogando a inspiração para que nós possamos, Senhor, ouvir o que a nossa irmã Maria Carolina vem nos trazer na noite de hoje, baseado nos seus estudos, nas suas reflexões. Mas, acima de tudo, para colocarmos em prática, em ação, os ensinos do Mestre Jesus. Porque a nossa seara é muito grande e os nossos irmãos que necessitam de uma palavra de luz ainda são muitos, mas também os trabalhadores ainda são muito poucos, Senhor. Por isso, te agradecemos, em primeiro lugar, pela oportunidade do conhecimento, pela oportunidade da reencarnação. E te pedimos, ó Pai, porque somos eternos pedintes, que fortaleça os nossos espíritos, equilibrando as nossas energias, mas nos dando ombros fortes para prosseguirmos a nossa caminhada, cumprindo com as nossas obrigações e procurando trilhar o caminho que o Mestre Jesus deixou para nós. Assim, envolvidos por toda essa luz, esse amor que cai sobre cada um de nós, pedimos que inspire, Senhor, a nossa irmã, que fará o estudo da noite de hoje, e nos permita também, Pai, e dar por iniciada a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Carolina, você tem até 19h30, se precisar de mais 5 minutinhos, 19h35, para fazer as suas reflexões. Que o Senhor abençoe a você e abençoe a todos nós. Boa noite, gente. Vocês são as minhas cobaias. Eu até comentei com a minha mãe, vocês são o primeiro grupo para quem eu faço uma exposição. Então, já fiz a minha oração, já pedi ao meu amigo espiritual para me ajudar, já pedi muita ajuda a Jesus, porque a gente tem cola
E a gente, como uma boa professora, né, eu tenho aqui meu textinho. E aí, mas como é que a gente vai dizer não para a mãe, né? A mãe mandou uma mensagem falando: tô colocando você para fazer um estudo para a gente dia 12 de setembro. Eu vou dizer o quê? Não, não posso. É mãe, né? A gente tem que. Vamos encarar o desafio. E apesar da. Eu sou muito ansiosa, apesar do nervosismo e da ansiedade, né? Eu tô muito feliz, tô muito contente, porque é um tema que eu gostei e que eu aprendi muito também estudando, né? Porque a primeira pessoa que aprende quando a gente estuda e vai para fazer uma palestra somos nós, né? A gente fala, nós somos os primeiros a escutar. E é sempre bom estar escutando as mesmas coisas o tempo todo, porque também já não é nenhuma novidade o que a gente está ouvindo. A gente já vem ouvindo isso há algum tempo. Uma hora a mensagem vai ficar. A gente tem fé que uma hora ela vai ficar. E aí, lendo o texto que é do nosso tema de hoje, a primeira coisa que vem na cabeça, né, do espírito encarnado de terceira ordem, quando a gente ouve falar em herança, é o bem material, né? E aí eu olhei e falei assim, a herança deve falar de partilha, né, da briga, da família, da disputa, como a gente faz para lidar com isso. Quando eu abri, não tem nada a ver com os bens materiais, né? O conceito de herança que a gente vai trabalhar é o conceito da herança que nós deixamos para nós mesmos. Os tesouros que a gente deixa, que a gente acumula de acordo com as nossas passagens aqui na carne, né, na matéria. E nem sempre esses tesouros são feitos de amor, são tesouros compostos de beleza, porque a gente ainda não chegou nesse ponto onde a gente só deixa coisas boas para frente, para nós lá na frente, né? A única coisa que a gente deixa é o conhecimento e a experiência dos erros passados. Mas junto com esses erros ficam os nossos tesouros, a nossa herança, que são aquelas pedrinhas no nosso caminho, né? Aqueles nossos erros, os nossos tropeços, os atropelos que a gente vai acumulando. E eu lembro que quando a gente era criança, em casa, fazia o evangelho no lar, e a minha mãe, para explicar sobre como era no nosso desencarne, quando a gente chegava lá, ia prestar contas, né? Sentado na administração, pega a nossa ficha e vai olhar o que a gente fez de certo, vai estar com o cheque verde, o que a gente fez de errado vai estar com um xizinho vermelho, e a gente falava, vamos ver se quando chegar lá a gente vai tirar nota vermelha, nota azul, ou se vai ficar na média. Eu acho que nessa altura, se a gente estiver na média, já é lucro. Porque na maioria das vezes eu acho que a gente ainda tira nota vermelha, né? E como professora, seguindo a carreira da minha mãe, a carreira inicial da minha tia também, Denise, é professora, a gente, quando fala dessas heranças e do nosso processo de reencarnação, eu associo muito com a nossa vida escolar, porque ao longo do tempo, ao longo da nossa existência, né, desde o momento que nós fomos criados, a gente está aprendendo e está evoluindo e crescendo sempre. Em alguns momentos a gente dá aquela estacionadinha, mas alguma coisa fica na nossa cabeça. Alguma coisa fica no nosso espírito, alguma coisa a gente absorve de conteúdo para levar para frente. Se a gente não conseguiu fazer uso das nossas ferramentas, né, nessa encarnação, eles vão servir para o futuro. A gente vai conseguir usar tudo aquilo que a gente aprendeu. E aí, na nossa vida escolar, é assim, né? Se a gente seguiu direitinho, a gente passa de ano, mas a gente sabe que o conteúdo inteiro a gente não absorveu, mas alguma coisa a gente leva. Se a gente não foi tão bem assim, a gente foi bem na maioria, mas ficou uma coisinha ou outra, vem a dependência. A gente volta para resolver aquilo que ficou pendente do ano anterior que não conseguiu. E quando são muitas as falhas, mais falhas do que acerto, a gente vai para a reprovação. Volta, tem que fazer tudo de novo, mas o que aprendeu no passado não se perde. A gente aproveita e leva com mais seriedade, e leva com mais vontade, com mais amor para conseguir seguir. E aí isso me lembra muito essa imagem das nossas passagens pela Terra, né? Que não tem muito diferente dessa coisa da evolução escolar. É a nossa evolução como espíritos imortais, né? Nós fomos criados, mas a nossa existência aí é para sempre. A gente, no grupo de estudos do Livro dos Espíritos aqui da Casa Espírita que eu frequento, o CEOI,
a gente estava falando exatamente disso, dos espíritos, que somos espíritos imortais. Nós fomos criados, mas não temos fim. Nós estamos aí para a eternidade. E a eternidade é um bocado de tempo quando a gente olha aqui da matéria, mas quando a gente olha do espírito, é um pulo, né? Passa batido. Só para a gente olhar a idade da Terra, a gente está aí 4 bilhões de anos, Jesus já estava 4 bilhões de anos, já estava lá na frente. E a gente está aqui na luta. Mas, voltando a falar dessa questão da nossa herança, a gente, ao longo da vida, vai se deparando com os nossos, como é que eu vou dizer? Os nossos reveses, né? São aqueles momentos que a gente para, olha, se assusta com um problema que parece uma montanha intransponível, e agora? O que eu faço? Eu não mereço isso. O que eu fiz para merecer isso? Às vezes é melhor não saber, porque quando a gente sabe, a gente pode travar. Então é melhor ir com a cara e com a coragem encarar o problema, e de preferência com resignação e vontade, né? E coragem, porque aquele problema ele vai ter que ser superado. A gente pode até tentar dar um jeitinho agora, mas ali na frente a gente vai encontrar ele novamente, porque em algum momento a gente precisa vencer. A gente precisa superar os nossos problemas, até porque a gente tem muitas coisas a conquistar. Então não adianta a gente se deparar com um problema e achar que vai dar uma voltinha, vai deixar ele para trás e ele não volta. A gente precisa superar porque tem outras coisas maiores, outros desafios maiores para a gente lá na frente. E essa experiência é que vai valer para a gente conseguir vencer esses desafios. E ao longo da nossa jornada, além dos problemas que nós causamos para nós mesmos, né? Além dos atropelos e dos nossos erros, existem os nossos irmãos de caminhada, que muitas vezes a gente, na nossa vida em comum, na família, no trabalho, na vida em sociedade, a gente se depara com aqueles irmãos de caminhada que a gente olha e fala assim, o santo não bateu. Não deu, gente. A sintonia é diferente, a sintonia, não me sinto tão à vontade, aquela pessoa me causa um incômodo, é um atrito. E aí a gente não sabe o que tem no passado, porque as pessoas não vêm parar na nossa vida à toa, né? As pessoas vêm para a nossa vida por alguma razão. E a gente sabe que quando a gente chega em determinado momento da nossa passagem, da nossa existência, a gente já consegue opinar um pouco nas nossas escolhas, do que a gente quer para a nossa vida material, quando a gente senta lá para fazer o planejamento reencarnatório, a gente vai entrar lá no pavilhão da reencarnação e sentar e fazer o nosso planejamento. Às vezes a gente consegue opinar alguma coisa, botar uma coisinha ali, tirar uma coisinha daqui, deixa esse daqui para a próxima, que eu ainda não estou preparado, não, esse daqui já pode botar, que agora eu vou conseguir. Esse problema agora, aquele irmãozinho, pode botar ele, filho, de repente a gente se vier como filho, pode ser bom, mãe, tio, e aí a gente vai criando aquele grupo, né, que vai vir na mesma geração, na mesma época que a gente, para a gente conseguir superar, porque a gente sabe que a família e os amigos, nós temos os nossos vínculos de existência, não são aqueles vínculos do momento, são nossos vínculos da existência. E estava lembrando até de acho que foi o estudo do Livro dos Espíritos do Cefa, o anterior que eu participei, que estavam falando da irmã que participou do seu planejamento reencarnatório, e ela, como um espírito já mais adiantado, vinha muito bela, muito bonita, e ela pediu para tirar a beleza, porque ela sabia que a beleza ia trazer muitas facilidades e podia desviar ela daquilo que ela precisava fazer. Então, para não correr o risco de cair num erro pela facilidade, ela prefere abrir mão da beleza para poder vencer. Quantos de nós estaríamos dispostos a abrir mão da beleza? Ou abrir mão de um corpo perfeito, 2 braços, 2 pernas, né? Com audição, visão, tato, paladar, olfato. Quantos de nós? Quem quer passar pela experiência da riqueza para poder experienciar o desprendimento? Quem quer passar pela experiência da miséria extrema? Então, são questões que quem nunca foi ofendido não vai aprender a perdoar. Porque vai perdoar o quê? Se ninguém nunca ofendeu, você não sabe como fazer, você não sabe o que é. Então, esses desafios que a gente se depara ao longo da vida
eles servem para a gente montar o nosso quebra-cabeça, para a gente criar o nosso arcabouço espiritual para encarar os desafios que estão lá na frente. E além dos desafios que a gente tem com os nossos irmãos, a gente tem a superação dos nossos vícios também, né? Além de tudo, a gente tem a superação dos vícios dos mais variados. É o vício da bebida, é o vício da comida, é o vício da preguiça, é o que pega de vez em quando, é o vício da preguiça, de vez em quando ele pega a gente, né? É o vício do fumo, e são coisas que essas são as heranças negativas que a gente traz pra gente, que a gente não vai prejudicar o outro, mas a gente vai prejudicar a nossa própria caminhada. E esses irmãos que a gente vai deixando pelo caminho, que às vezes a gente cria problemas com eles, a gente está criando problema para a gente, porque eu atrasei a caminhada do meu próximo, e eles, em compensação, quando vêm querer aquela reparação, né, fazer a justiça com as próprias mãos, às vezes a gente entra num processo obsessivo e a gente acha que é injusto. Naquele livro, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, tem o caso o drama de Noemi, que é de uma moça que tenta o suicídio porque ela descobre que a mãe e o marido tinham um caso pelas costas dela, ela não sabia, ela tenta o suicídio. E nessa tentativa de suicídio, o Dr. Bezerra, junto com o Manuel Filomeno, vão até o local onde ela estava, o hospital, e quando chega lá, descobre que tem um obsessor, que foi a pessoa que ficou ali na cabeça dela, incentivando, né, colocando as ideias para que ela tirasse a própria vida, para que ela fizesse isso, fizesse aquilo. E no decorrer do capítulo, a gente vê que aquele obsessor ele foi uma vítima de Noemi numa vida passada. Ela participou do rapto da filha dele. E aí ele não superou. Ou seja, ali ele estava criando um problema para ele, né? Porque ela ia entrar no suicídio e ele ia participar indiretamente, porque estava dando as ideias. E ela estava criando um problema para ela na tentativa de suicídio. Apesar do processo obsessivo, ela tinha aquela dívida com aquele irmão passada. Ainda ia acumular um novo problema, que era o suicídio. Então, a gente precisa prestar muita atenção nas nossas experiências, né? Aqui na Terra, e olhar as nossas dificuldades com outros olhos. Porque agora a gente até brinca, né, com essa questão do eu devo ter jogado pedra na cruz para estar passando por isso. Eu passei roupa na tábua dos mandamentos. Não mereço. Mas a gente sabe que não existem vítimas, né? Nós somos as vítimas dos nossos atos. E a gente precisa estar observando o nosso dia a dia, porque quando a gente está no nosso planejamento espiritual, a gente escolhe, quando nós temos condições de participar, né? A gente escolhe quais são as provas que nós queremos passar. E aí, às vezes, a gente se empolga um pouco, né? E a gente fala, não, eu acho que dá para fazer isso, eu acho que isso aqui eu acho que eu vou conseguir, conviver com aquele irmão eu acho que dá. Mas quando chega na hora, na teoria é uma coisa, na prática, às vezes, muda. Quando chega lá na hora, fala, não deu, não vou conseguir, e aí a gente se revolta, a gente não cumpre o combinado, o combinado que nós fizemos, né? O contrato, esse era um outro hábito que a gente tinha em casa no Evangelho do Lar, é de falar que a gente não leu as letras miúdas do contrato. A gente assinou o contrato reencarnatório sem ler as letras miúdas, aquelas letrinhas que ninguém presta atenção, mas está tudo lá. Nada que acontece é uma surpresa muito grande. A gente já sabia mais ou menos o que estava nesse planejamento. Até porque a essa altura e com o conhecimento que nós temos, a gente já não pode nem reclamar a ignorância, né? A gente já não pode nem puxar a ignorância, porque a gente sabe que não cola. A ignorância não cola mais. E aí, fazendo o estudo para o nosso encontro de hoje, eu fui no livro Céu e Inferno, que fala dos espíritos felizes, né? E tem o caso do Samuel Felipe. Tem uma notinha de rodapé que eu achei muito interessante, falando sobre o resultado dessas provas, né? Dos espíritos quando eles vencem as provas. Porque eu acho que é muito bom quando a gente lê casos.
porque a gente se identifica, a gente vê que nós não somos os únicos. Esse problema só acontece comigo. Tinha que ser comigo, porque essas coisas só acontecem comigo, não acontece com mais ninguém. Porque eu sou o alecrim dourado, e aí só comigo que acontece, ninguém mais passa por isso. E na verdade não. E aí, vendo que existem espíritos que já estão mais à frente e que passaram pelos mesmos problemas que a gente, né? Que tiveram as mesmas heranças que nós, mas que já conseguiram superar e já conseguiram quitar alguns dos seus débitos, eu acho que dá um pouco de acalento, um pouco de calma e tranquilidade, e a gente sabe que a nossa hora também vai chegar. Eu vou ler essa notinha. O meu livro, O Meu e Seu Inferno, é o da FEAL. E para mim ele está na página 229, a notinha 165. Aí diz assim: a evolução do espírito ocorre pelo autoaprimoramento, pela autonomia intelecto-moral, que é esforço voluntário pelo desenvolvimento das faculdades, qualidades e capacidades da alma. As vicissitudes e as vivências das encarnações são oportunidades para essas conquistas, que proporcionam a felicidade ao espírito que progride. Quer dizer, a evolução ocorre pelo nosso esforço. Ninguém vai fazer isso pela gente. Ninguém vai pegar na nossa mão e falar assim: vem cá que eu vou passar pelo problema por você. Senta aí no sofá e descansa que eu vou ali resolver o seu problema e quando terminar eu chamo você de volta. Isso não vai acontecer. A gente tem que correr atrás do nosso prejuízo, né? Até porque esses problemas que a gente tem, essa herança que a gente tem, né, das nossas provas, elas são o acúmulo dos nossos erros. Então eu não posso esperar que o outro faça por mim. Eu não posso, não adianta eu sentar no meu sofá e falar assim: Jesus, me ajuda. O que você está fazendo para se ajudar? Nada. Então, eu vou te ajudar em quê? Se você não está fazendo um esforço, se você não levanta, se você não tenta lutar, às vezes é difícil, porque às vezes a gente olha e parece que não tem solução. Mas calma, tranquilidade, beber aquela aguinha lá que André Luiz bebeu no nosso lar, né? Bota a aguinha na boca, conta até 10, engole a aguinha e vamos para a luta, porque dá para resolver. E aí, mais à frente também no Céu e Inferno, já é no caso do médico russo, ele fala sobre as passagens que nós temos na Terra, né? Das nossas inúmeras e incontáveis reencarnações. Depois de muitas experiências, esse médico ele vai para uma reunião mediúnica e na entrevista, nas perguntas, né? O médium pergunta a ele: sendo assim, o senhor teve então muitas existências? Porque ele fala que ele não está mais nessa esfera, na nossa esfera, né? Ele está no que a gente aqui chama de espaço. E ele também não é muito claro em que lugar, em que orbe, aonde ele está, porque não vai fazer diferença, né? Na verdade, isso não é o mais importante. Ele só diz que, para o entendimento de vocês, eu estou no que vocês chamam de espaço, porque ele já é um espírito feliz. E aí a médium pergunta: sendo assim, o senhor teve então muitas existências? E ele responde: como poderia ser de outro modo? Quer dizer, como ele já seria um espírito feliz, que já não está mais aqui no nosso planeta Terra, se ele não tivesse passado por muitas existências, se ele não tivesse passado por muitas experiências? Não há exceções na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa só pode vir após a vitória obtida na luta. Então, quer dizer, ficar sentado no sofá não vai acrescentar em nada. A gente precisa correr atrás dos nossos objetivos, correr atrás das nossas dificuldades, vencer os nossos obstáculos, sempre com resignação, porque não há vitória sem luta. E quando a recompensa é grande, é preciso necessariamente que a luta também o tenha sido. Então, a cada um segundo as suas obras, né? Se a recompensa é grande, é porque a luta é proporcional. A luta foi grande. Mas a vida humana é tão curta que a luta é travada apenas em certos intervalos,
que são as diferentes existências sucessivas. Ou seja, não dá para recuperar tudo de uma vez só e achar que é nessa existência que a gente está aqui em 2022, pós-pandemia, vai resolver todos os nossos problemas e depois a gente vai ficar no plano espiritual esperando regeneração chegar. Que não é assim que acontece. A gente a gente não tem condições de vencer todas as nossas lutas numa encarnação só. A gente não dá conta disso. E a gente percebe que não dá conta se quando acontece um problema pequeno, a gente se desespera. Se nos problemas pequenos a gente se desespera, a gente se descabela e chora e grita e perde a esperança e acha que está esquecido por Deus, imagina recuperar todos os nossos tesouros, trocar todos os nossos tesouros negativos por amor, esperanças e boas experiências numa encarnação só de 100 anos que seja. Não tem como, não dá tempo, a gente não tem condições de fazer isso ainda. É travado apenas em certos intervalos, que são as diferentes existências sucessivas. Ora, como estou num dos graus elevados, é certo que atingi essa felicidade por uma continuidade de lutas, nas quais Deus permitiu que me saísse vitorioso algumas vezes. Então, isso é um espírito feliz, falando para a gente que ele precisou de muitas existências aqui no plano material para conseguir superar os problemas, superar os vícios. E a gente sabe que a gente ainda precisa de a nossa temporada tem muitos episódios ainda para acontecer. A gente precisa passar ainda por muitas experiências. E o que a gente pode fazer para facilitar, para ajudar a nós mesmos, é tentar incorrer no mesmo erro. Não repetir aquilo que a gente já sabe por experiência que não vai funcionar, que não deu certo, que nos fez mal, ou que magoou o outro, ou que não foi, que o outro não recebeu bem, que não gostou. É aquele velho clichê, né? Não fazer com o outro o que eu não quero que façam comigo. Porque se não é agradável para mim, não vai ser agradável para o meu irmão. E tentando não magoar o outro, não causar prejuízo ao outro, e tentando resolver os meus problemas íntimos, eu acho que a gente já consegue um caminho melhor para as nossas próximas experiências, até porque a gente não está mais acumulando tantas pedras, né? A gente não vai conseguir, a gente não vai acumular tantas pedras que a gente vai precisar se livrar delas depois. E aí vai ficar mais difícil, porque a gente está acumulando as pedras, acumulando, mas uma hora eu preciso me desfazer delas. Só que quanto mais eu acumular, mais difícil fica para desfazer. E os nossos sofrimentos, a gente sabe que os nossos sofrimentos, eles são decorrentes do desrespeito às leis divinas. Porque se a gente estivesse seguindo as leis divinas, a gente não estaria com tantos problemas. A gente precisa se lembrar que a gente nem sempre o planejamento espiritual ele precisa ser seguido à risca. A gente não precisa seguir à risca. A gente às vezes vai cumprir menos do que planejou e, em algumas exceções, acontece na gente cumprir mais do que estava planejado. E aí faz o quê? O espírito, já cheguei aonde eu tinha planejado, não preciso mais. Vou ficar de férias agora no restante dessa experiência material e aí depois, na próxima encarnação, eu faço um novo planejamento. Não, porque aquilo que a gente conseguir é nosso, ninguém tira. O conhecimento, as nossas experiências são nossas. Aquilo a gente não perde, a gente leva para a imortalidade. Então, é vantagem para as outras vindas, né? Para quando a gente se deparar com problemas lá no futuro e a gente vê que a gente consegue superá-los com mais facilidade, ou pelo menos não com tanta dificuldade. E nesse planejamento, no cumprimento das nossas provas, a gente não está sozinho, a gente tem um amparo do plano espiritual, os nossos amigos espirituais estão sempre do nosso lado. Eu criei um hábito há pouco tempo de, quando fazer a minha prece, eu agradeço ao meu amigo espiritual, ao meu mentor. Eu só agradeço, eu não peço mais nada a ele, porque eu acho que ele já está tão ocupado com a função dele normal
que eu não tenho coragem de pedir mais nada. A pessoa assim, olha, deve ser um trabalho tão grande que é melhor não pedir, eu vou só agradecer. E aí, quando eu tenho que pedir alguma coisa, eu peço a Jesus, assim, Jesus, por favor, porque aí, porque o meu amigo espiritual, eu já tenho constrangida de querer pedir alguma coisa além daquilo que ele já está fazendo. Então, eu só agradeço, deixo ele cumprir o que ele acha que ele precisa cumprir. E a gente obrigado, estamos junto. E é isso aí, eu não vou pedir nada, porque eu acho que você já está atribulado bastante. E esse grupo, né, que nos acompanha, esses amigos espirituais que nos acompanham, e nós mesmos, nós não somos preparados para determinada prova, né? Nós fomos preparados ao longo da nossa existência para alcançar a vitória daqui para a eternidade. Então, não é porque eu escolhi esse planejamento que eu tô com bagagem só para vencer essa tarefa, essa dificuldade. Não, tudo que você acumulou desde o início da sua existência até hoje, você carrega para sempre. Então você está preparado para encarar todas as suas dificuldades sempre. Não é você está indo para a guerra, esse aqui é a sua bolsa. Isso aqui acabou, acabou. Não, a nossa mala é infinita. As nossas capacidades são infinitas e a gente consegue, a gente não está preparado só para aquela prova específica, né? Nosso material o nosso material ele é grande. Ele vem da nossa bagagem espiritual de acordo com a nossa existência. E a gente, olhando, né, o entorno, olhando a sociedade que a gente vive, a gente percebe que muitos de nós já estão em estado de superação. A gente vê pelos amigos que estão com a gente nessa jornada que muitos têm as suas dificuldades, muitos a gente vê que às vezes os corpos não são perfeitos, né? Perfeitos são, mas não são tradicionais como a gente conhece. A gente olha um irmão que está passando por uma doença grave, a gente olha um outro que está acamado, a gente olha um outro que está em depressão, e a gente vê um passando por um problema muito grande com o filho, ou um problema de saúde muito grande, às vezes perdeu a audição, ou nasceu com alguma deficiência. Já são irmãos que já estão na sua superação, no seu processo de superação. E aí o que a gente pode fazer é entender como a gente pode transformar a nossa herança, né? Como é que eu vou transformar essa herança que eu trouxe lá do meu marco zero até agora? Como é que eu vou transformar essa herança para que eu tenha um material diferente para trabalhar daqui para frente? Como é que eu vou abrir o meu baú, eu vou olhar para o que tem lá dentro e eu vou gostar do que eu vou encontrar? Será que tudo que tem lá no meu baú, da minha herança, é agradável para mim? Será que eu vou olhar aquilo tudo e vou falar assim, olha, gostei dessa minha herança, esse meu patrimônio tá bacana, é um patrimônio legal. Ou a gente vai olhar e falar assim, 50% pode jogar fora. 50% não serve para nada, só prejuízo, coisas que eu vou ter que trabalhar e vai me dar um trabalho danado, vai me dar uma dor de cabeça, vai ser difícil. Então, a gente tem que começar a querer, a pensar, né, na herança que a gente está deixando para nós mesmos no futuro, para quais são os tipos de resgate com os nossos amigos que a gente vai, com os nossos irmãos de caminhada, que tipo de resgate a gente vai precisar fazer com eles, e entender que aqueles irmãos que estão com a gente, que às vezes chegam de uma maneira mais enviesada, né, que chegam com aquela pessoa que é mais difícil de lidar, e encarar que de repente é um irmão que tropeçou lá atrás com a minha ajuda, que eu ajudei a tropeçar, isso quando eu não botei o pé na frente para ele cair. Então, a gente tem que entender e tentar compreender o momento que a gente está passando e ver se aquilo que eu estou passando não é um tijolinho que eu botei lá atrás. Se não foi um tijolinho que eu coloquei lá atrás e agora eu estou vendo o que isso virou, o que essa construção se transformou. E ao mesmo tempo que a gente tem essa herança que nós deixamos para nós mesmos,
Essa herança que nós deixamos com os nossos irmãos tem o nosso legado. O que a gente vai deixar nesse mundo? O que a gente vai deixar de exemplo para as pessoas que convivem com a gente? O que a gente vai deixar de exemplo para os nossos filhos? O que a gente vai deixar de exemplo para os netos? O que a gente vai deixar de exemplo para as pessoas que convivem com a gente? Porque a gente sabe que a gente não passa invisível, né? A gente está sendo observado. Por mais que a gente ache que não, a gente está sendo observado o tempo todo. E eu tenho 2 crianças, eu tenho uma de 11 e uma de 6, e elas prestam atenção em tudo. E aí elas me fazem perguntas que eu fazia para minha mãe. E eu ficava assim, opa, eu lembro disso. Parece que não vale a pena ver de novo, só que agora eu estou no outro lugar. Então, vamos ver agora o que a gente faz. E aí eu percebo que são exemplos, eu vejo que elas repetem comportamentos que às vezes eu tenho. E aí, quando eu vejo nelas, eu falo assim, não é legal. Não é legal. Mas na hora que a gente age, a gente não vê. A gente não percebe. Mas na hora que a gente vê no outro a nossa herança refletida no outro, a gente olha e fala assim, opa, isso aí não tá legal. Vamos desfazer essa herança, vamos tentar trocar essa herança negativa por um patrimônio melhor, que vai nos trazer mais vantagens, que vai nos trazer mais facilidade na nossa caminhada. Porque a gente sabe que a família, às vezes, é das nossas maiores provas, né? Que são pessoas que estão com a gente e não é à toa. Eu lembro que há muito tempo eu assisti uma palestra de um expositor espírita que ele estava até brincando com essa coisa, né? Por que quando a gente tem um filho, ele nasce aquele bebê bonitinho, bochechinha, gordinho, né? Que olha pra gente, a gente fica apaixonado. E a gente olha e fala assim, nossa, que lindo! E leva para casa. Porque se a gente olhasse para ele, reconhecesse quem ele é, não levava da maternidade. Eu falo assim, não vou levar para minha casa, vou deixar aí que eu não quero levar, não. Então a gente já nasce assim bonitinho, que é para conquistar o nosso coração e a gente levar e encarar pelos próximos 60, 70 anos. E a gente tentar resolver as nossas questões. Deixa eu ver. E uma coisa que eu estava falando, que a gente estava conversando aqui sobre evitar repetir os erros do passado, né? Que às vezes é difícil, a gente não sabe mais o que fazer. E aí a gente se vale daquilo que a gente fala assim, vou fazer isso, vou fazer assim, porque é mais fácil. Mas às vezes o mais fácil não é o ideal, né? Não é o correto. E o mais fácil vai levar a gente para um caminho que não é interessante, que é aquela questão também da porta, né? A porta estreita, que dá mais trabalho para entrar, mas ela é estreita no começo e larga no final. E o que a gente não esquece é que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa foi uma frase que eu ouvi a vida inteira, que a minha mãe sempre falou muito, a minha tia também fala muito, e a gente escuta o tempo todo, e é uma frase que a gente precisa ter na cabeça, exatamente para esses momentos onde a gente olha para o céu e fala assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Se a gente se lembrar dessa frase, que a colheita é livre, aliás, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, a gente vai entender que nenhum dos nossos problemas estão além daquilo que a gente precisa passar. Porque a gente não consegue semear rosas e colher uva. Não faz sentido. Né? Então, outro clichê, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, a vida está cheia de clichês, está cheia de frases feitas para mostrar para a gente o tempo inteiro que nós somos vítimas das nossas atitudes. Então, quando a gente fala das nossas heranças, quando a gente está abordando a nossa herança, a gente tem que ter muita atenção com aquilo que a gente está criando de patrimônio para a gente, né? O nosso patrimônio espiritual. A gente se preocupa muito com o nosso patrimônio material. Eu vou trabalhar, eu vou ter uma carreira, vou fazer um concurso público, eu vou fazer medicina, porque médico ganha muito dinheiro. Não gosto nem de medicina, mas eu vou fazer porque eu quero ter um conforto, eu quero ter alguma coisa que vai garantir o meu futuro. E aí você tem um futuro, uma casa confortável, você tem o dinheirinho lá na conta, e você olha em volta e a vida é vazia. Porque não era aquilo que você queria fazer, não era o seu amor, não era aquilo que te trazia paixão. Mas você fez porque você queria garantir um patrimônio material, uma herança material para os seus.
E não é isso, não é o mais importante. A gente precisa, porque nós estamos aqui, a gente vive em sociedade, a gente ainda vive nesse mundo material. Mas não é o mais importante. O mais importante é que a gente seja feliz fazendo aquilo que a gente ama. E a gente precisa se respeitar. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje em dia, né, nesse mundo acelerado, com esse monte de cobrança que a gente tem, é aprender a se respeitar. A gente precisa respeitar o nosso tempo, a gente precisa respeitar as nossas dores, a gente precisa respeitar o nosso momento. Às vezes a gente precisa parar um pouquinho, respirar e falar assim: não estou preparado para isso. Não vou assumir esse compromisso agora porque eu não estou preparado. Não tenho tempo para fazer isso. Ou estou doente, estou com ansiedade, estou em depressão, preciso me tratar. Porque a gente também precisa ser benevolente consigo mesmo e não se cobrar perfeição o tempo todo. Eu tenho problemas de ansiedade desde muito cedo, né? Eu sou relativamente jovem, né? Relativamente. Já estou beirando os 40, então eu não sei se eu já posso dizer que eu sou exatamente novinha, mas eu estou aí. E eu sempre fui muito, muito ansiosa, muito. E isso começou a me trazer alguns problemas. A gente primeiro desenvolve aquela gastrite, né? Básica, começa a tomar o omeprazol, começa a tomar o eno, depois você começa a perder o sono, você já não consegue dormir mais, aí você dorme e não sabe se está dormindo, porque você começa a lembrar das atividades do dia enquanto você está dormindo, fala assim, isso não é um sono. A gente acordava cansada, parecia que não tinha dormido nada, e aí começa a ficar irritada com coisas que não precisa, a gente fica sem paciência, aí você tem que parar e falar assim, não, tem algo errado. Eu preciso resolver esse problema. Porque o que eu estou trazendo para mim no futuro? Qual é a herança que eu vou deixar para Maria Carolina de quando ela tiver 80 anos ou 75 anos, se agora aos 39 eu não resolver esse problema? Se agora aos 40 eu não respeitar o meu corpo, o corpo que eu recebi da divindade para poder seguir? Se eu não respeitar esse presente que Deus me deu, que tipo de herança eu estou criando para mim lá na frente, como individualidade? Se eu não cuidar da Maria Carolina, qual é a herança que eu vou deixar para minha individualidade? Depois que eu desencarnar e for prestar as minhas contas e falar assim, então, o que você fez com o invólucro que a gente te deu? Medicina está aí, a ciência está aí, e você não tomou vacina. Como é que faz? E você não se cuidou, a gastrite desenvolveu, virou uma úlcera. O gastro está aí para isso. A gente te deu todas as ferramentas e você não se cuidou. O nosso perispírito, ele é praticamente um atestado da herança, né? A herança, aquilo que a gente vai carregar para frente. Como é que a gente está marcando o nosso perispírito? Essa era uma outra lembrança de uma historinha de um livro espírita que eu não me lembro qual era, de um pai explicando ao filho como funcionava o perispírito. E era uma tábua, e toda vez que o filho fazia alguma besteira, ele pregava, botava um prego na tábua. Bota um prego na tábua, até que a tábua fica cheia de pregos. E agora, como é que a gente faz? São as heranças negativas que a gente trouxe para o nosso corpo, que a gente trouxe para o nosso perispírito. E agora, como é que a gente faz? Vamos resolver os problemas. Vamos resolver cada atitude boazinha que a gente fizer, ao recuperar alguma coisa, a gente tira um prego. Vamos começar? Ok. E aí o filho começou, cada coisinha boa que ele fazia, ele tirava um prego. Cada atitude boa, ele tirava um prego. Terminou, removeu todos os pregos, o pai olhou, virou a tábua e falou assim, e agora? Ela está perfeita como era antes? Não. Não tem prego, mas as marcas ficaram. E aí? Essas marcas, essa historinha era para falar do nosso perispírito, de como a gente trata, né? O nosso corpo. E a gente sabe que quando a gente desencarna, o corpo fica, mas o perispírito nos acompanha. E tudo aquilo que a gente faz com essa matéria que está aqui fica registrado no nosso perispírito. E é uma herança que a gente vai levar para frente. O que esse perispírito vai refletir nas minhas próximas experiências aqui na matéria? Você, quando uma próxima experiência, você vai ter asma, não vai ter um membro superior, você não vai ter um membro inferior, você vai ter algum atraso intelectual, você vai ter algum problema de garganta grave, você vai ter algum problema de pele, você vai ter alguma dificuldade física, e a gente já sabe que a matriz foi prejudicada em algum lugar. Porque na hora que saiu lá, as professoras da antiga, né?
O carbono está errado, porque na hora que saiu a folhinha do mimeógrafo, veio igualzinho no carbono. Se o carbono não está bom, a cópia também não vai ficar. Então, se a nossa matéria na próxima existência vier com alguma coisa, a gente sabe que alguma falha tem. A gente se olha agora e consegue reconhecer alguma coisa que a gente lá atrás, que é o reflexo da herança que a gente deixou para nós mesmos lá atrás. Eu tenho uma dificuldade aqui, eu tenho uma dificuldade ali, eu preciso tratar um pouquinho isso, eu preciso tratar um pouquinho aquilo. A gente já tem o reflexo da herança para trás. E a herança para frente? Como é que tá? Será que eu estou cuidando? Eu estou tirando os pregos, mas será que eu estou conseguindo remover os buraquinhos da madeira? Será que a gente está conseguindo deixar a tábua em perfeitas condições para que numa outra experiência eu já não passe por isso novamente ou que eu não agrave um problema que eu tenho hoje? E aí, isso é a herança que nós deixamos para nós, né? A nossa herança, o nosso patrimônio individual. Aliado a isso, ainda tem, novamente, falando da convivência com os nossos irmãos, o nosso patrimônio social, que é a convivência com os outros, que é a convivência com os nossos irmãos. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente faz com as pessoas que estão à nossa volta, porque as pessoas não reagem das mesmas maneiras, né? Alguém faz alguma coisa comigo, eu vou reagir X, mas às vezes eu faço com outro, ele vai reagir Y. Ele enxerga a vida de uma outra maneira e eu preciso respeitar essa maneira que ele enxerga a vida. Ninguém é obrigado a enxergar da mesma maneira que eu. Como eu não quero que ele enxergue, não quero que ele me cobre, eu também não posso cobrá-lo. Cada um tem o seu momento. Então a gente tem que saber entender, saber respeitar e não agredir o outro com as nossas ideias. Não querer fazer com que o outro engula aquilo que a gente acha correto. Porque aquilo é correto baseado no nosso ponto de vista, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente acha melhor para a gente. Mas, às vezes, ele olhando para a vida dele, prática, ele não acha aquilo correto. E aí eu faço o quê? Eu baixo a cabeça e acato? Não, eu respeito. Respeitar as diferenças não é acatar, baixar a cabeça e engolir. É respeitar o momento de cada um, né? É respeitar as diferenças e entender que cada um tem o seu momento. As pessoas estão lidando com as próprias heranças. Então, todo mundo tem o seu baú. Todo mundo tem o seu baú de heranças. E a gente já tem dificuldade em lidar com as nossas próprias heranças. Imagina querer que o outro lide com os meus problemas. Ele já tem os dele para resolver, mas eu quero que ele aproveite o embalo e lide comigo. Lide com o meu mau humor, lide com a minha destemperança. E eu quero que ele simplesmente aceite. Eu sou assim. E acabou. Eu falto ao respeito com você, mas é momentâneo. Daqui a pouco passa. Passa para você, para o outro nem sempre, né? Tem muita gente que fala que quem bate esquece, quem apanha demora a esquecer. A gente tem que aprender o exercício do perdão, né? É o exercício do perdão. Se ninguém nunca nos ofender, a gente não vai aprender a perdoar. Então a gente apanha para aprender a perdoar. Mas até aprender a perdoar, até a gente perdoar 70 vezes 7, às vezes demora para perdoar uma. Imagina 70 vezes 7. Eu acho que quando Jesus já falou 70 vezes 7, já era para a gente nem fazer a conta. 70 vezes 7 quer dizer muito. Então, leva para a sua vida como muito. Tem que perdoar muito. Milhares de vezes. 70 vezes 7 é uma alegoria para o muito. Às vezes é difícil, a gente fala assim, eu te perdoo, mas eu não quero ver você nunca mais na minha vida. Não perdoou. Não perdoou. Porque senão, quando você olha para aquela pessoa, aquilo te feriu, te tocou, é porque você não perdoou. Eu não quero olhar para sua cara nunca mais, porque toda vez que eu olho para você, eu lembro. Ai, que perdão mequetrefe é esse? Que você olha, toda vez que eu olho, eu lembro do que você fez para mim. Eu lembro da herança que você me deu, daquilo que você me deixou, e eu não quero. Então você não perdoou. E aí a gente tem dois problemas, né? A herança que ele criou para ele mesmo, fazendo mal a mim, e a herança que eu tô criando para mim, quando eu não perdoo o outro. A gente aqui em casa brinca muito, eu e meu irmão, falando que a gente tem que resolver os nossos problemas agora, né? Fala assim, olha, está difícil agora, é melhor resolver, porque se não resolver, numa próxima vida vai ser tudo igual.
Então, vamos resolver agora, que é para a gente ver outras coisas, porque já tá bom. A gente precisa viver novas experiências, a gente tem outros vícios a superar, a gente tem outras dificuldades para transpor, e não dá para a gente ficar repetindo os mesmos problemas o tempo todo, acumulando figurinha repetida no nosso baú de heranças. A gente olha, abre o baú, tem 5 atitudes iguais, um prejuízo danado, e fala assim, nossa, podia estar aprendendo tanta coisa interessante, podia estar resolvendo outros problemas, e estou aqui acumulando figurinha repetida no meu baú. Um monte de coisa que eu fiz que eu já sabia que era errado e eu continuo fazendo. Por quê? Parece até que não é inteligente, né? A gente fala assim, nós somos seres tão inteligentes, mas a gente faz cada besteira de vez em quando. A gente olha e fala assim, eu não acredito. Você faz, toma alguma atitude, dali a 3 dias você para e pensa e fala assim, eu não acredito que eu fiz isso. De novo, novamente, mais uma vez, é alguma coisa que a gente precisa trabalhar. É alguma herança que não está bem resolvida. Se aquilo volta à tona, toda hora que num momento de dificuldade, num momento de nervosismo, você está agindo e aquilo volta à tona, é porque aquilo é um problema, é uma herança, é um vício que precisa ser transformado, que precisa ser resolvido. Enquanto você enfiar ele para debaixo do tapete, ele vai voltar. Ele vai voltar toda vez que você tiver um desespero, um momento de indecisão, um momento de um revés na vida, aquilo vai voltar para você. Então a gente precisa aprender a acumular heranças positivas, a rever o nosso baú, olhar o nosso baú de heranças e ver o que tem lá dentro. Porque apesar da gente estar aqui nessa experiência, eu como Maria Carolina, Rosângela, Rose, Denise, Tereza, Márcia, Alberto, a gente sabe que, além do meu baú dessa existência, existe o baú da minha individualidade. Aquilo que eu acumulei desde o meu marco zero, desde o dia de criação até hoje. Algumas coisas desse baú eu não vou conseguir acessar, porque eu não tenho condições. O véu do esquecimento está aí para isso, graças a Deus. Mas outras coisas a gente já consegue identificar. A gente já tem condições de olhar esse baú e falar assim, isso aqui é um problema meu. Preciso resolver esse problema. Essa é uma herança que eu não quero mais carregar. Eu não quero levar isso para frente. Eu não quero levar isso para quando eu for Antônio, para o dia que eu for Francisco, para o dia que eu for Amélia. Eu não quero mais levar esse tipo de coisa, eu não quero mais levar essa herança. Eu quero deixar isso aqui, eu quero resolver isso agora. Então, aquilo que a gente já consegue reconhecer, aquelas heranças que a gente já não quer mais carregar, o peso que a gente não quer mais ter, a gente tem que correr atrás e tentar se libertar e tentar abrir mão dessas heranças, né? Para que isso não fique pesando na nossa bagagem por muito mais tempo. Até porque, se a gente for parar para pensar, há quanto tempo eu não estou carregando esse tipo de herança, que é um peso para mim? Há quanto tempo isso já não está me atrapalhando, as minhas existências, isso não está trazendo prejuízo para as minhas experiências, isso não está atrapalhando o meu aprendizado, porque o maior prejudicado somos nós. Essa herança negativa que a gente leva adiante, ela não prejudica o outro, ela prejudica a mim, porque até quando eu trago prejuízos para o outro, o maior prejudicado sou eu mesmo. Então, a gente precisa aprender a se libertar dessas heranças negativas e levar para a nossa vida conhecimento, as nossas experiências, que aquela herança negativa só deixe para mim material. Só deixe material para eu trabalhar lá no futuro. Para quando eu me deparar com um problema, eu falar assim, eu tenho alguma coisa aqui anotada de como lidar com esse tipo de problema, alguma coisa que eu resolvi, mas ficou a experiência. Então, a gente tem que deixar isso para trás e se valer da experiência que essa passagem deixou no nosso registro espiritual para superar os nossos vícios no futuro. Porque ainda tem muita coisa para a gente fazer pela frente, a gente ainda tem muita coisa para superar, para ter que ficar lidando com heranças passadas de 200, 100, 300, 500, 50, 5 minutos atrás. Então, eu acho que a noite de hoje, o nosso encontro serviu para mim, primeiro, para ler tudo isso, para ouvir tudo isso,
E eu espero que tenha servido para vocês, que tenha trazido alguma coisa interessante, que tenha, como é que eu vou dizer, que tenha ajudado a enriquecer a herança de cada um com conhecimento, com um pouquinho mais de esperança e de resignação na hora que a gente se deparar com aquela prova mais cavernosa, que faz a gente arrancar os cabelos. Então, que a gente consiga reconhecer nessa prova um momento de superação e que a gente consiga olhar para o nosso baú com benevolência e que a gente consiga superar as nossas heranças ruins que a gente deixou para trás. Tá, gente? Obrigada. Como cobaias, foi muito bom. A nossa experiência deu super certo. Eu estou muito feliz e espero retornar. Agradecemos a Carolina pela reflexão. Foi muito interessante, porque todo mundo ficou lembrando o baú que tem em casa. Eu tenho um baú em casa, um baú na minha sala. Todo mundo tem um baú. E aí a gente fica pensando, o que eu tenho dentro desse baú? Está na hora de abrir o baú e tem tanta coisa velha guardada que a primeira que vai sair são as traças e as aranhas, né? De tanto tempo que essas coisas estão lá. Então foi muito bom, Carolina. Com certeza haverão outros convites, não é verdade? Aí eu me lembrei daquela frase: gostei, mas você não fez mais do que a sua obrigação. Né? Era a frase clássica, quando ela chegava com o boletim em casa, com notas altíssimas. Mãe, tirei 9, tirei 10. Eu, que ótimo, Carolina, mas você não fez mais do que a sua obrigação. Então, que Deus te abençoe. Você tem a verve, você tem o jeitão. Então, foi muito bom mesmo, tá? Deus te abençoe, te amo. Que você continue assim, espalhando esse conhecimento, esse evangelho que ajuda todos nós, tá bom? Então, para nós encerrarmos a nossa reunião, lembrando a todos que quinta-feira nós teremos a nossa terceira reunião do Setembro Verde, com a nossa irmã Denise Pupato, que o tema eu esqueci agora o tema da nossa palestra, atitude consciente. Atitude consciente, o papel do consumidor no nosso dia a dia. E no dia 22 e 29 de setembro, nós conversaremos aqui sobre o tema voltado para o suicídio. Serão duas palestras, dia 22 de setembro, dia 29 de setembro, de 18h40 até 19h30, e quem fará as duas palestras tratando deste tema é a nossa querida irmã Maria Martorelli. E quem conhece Maria sabe que ela é maravilhosa. Então, todos são convidados para estar conosco, 22 e 29 de setembro, e semana que vem a última palestra sobre o Setembro Verde. São nossas palestras de setembro, voltadas para o meio ambiente, com a nossa amiga Denise Pupato, tá bom? Então, vamos encerrar a nossa reunião de hoje, e eu vou pedir para a Rosângela, que também tem as suas responsabilidades, para fazer a nossa prece de encerramento. Rosângela, por favor. Então, vamos agradecer a Deus mais essa noite de encontro, de aprendizado. Pedir a Jesus que nos abençoe, aos amigos espirituais, que envolva a cada um de nós que aqui estamos, assim como os nossos anjos da guarda, ilumine a casa de cada um de nós, aos amigos encarnados e desencarnados, que as bênçãos do mais alto alcance cada coração. Muito obrigado por esta noite, pelas reflexões. Abençoe a Maria Carolina, que agradecemos de todo o coração a mensagem que nos trouxe. Com certeza iremos refletir, agradecendo, Senhor, a vida, agradecendo, Senhor, pela nossa reencarnação. Que Jesus abençoe a cada um de nós. Que possamos, Mestre amado, ao sairmos aqui da nossa rede social, refletirmos
e termos uma noite de muita paz, de muita serenidade e de muita luz. Obrigado, Pai. Agradecemos a Rosângela pela prece e nos despedimos aqui, mais uma vez agradecendo a Carolina. Um beijo aí nas meninas, tá? No Rodrigo também. E agradecer a presença de todos. Amanhã não, quarta-feira estaremos de volta com o nosso Evangelho às 18h30, tá bom? Ó, meus amigos, ó. Boa Beijo. noite. No coração de todos. Parabéns, Carolina. Boa noite Muito a bom todos. te ouvir, meu Deus. Parabéns. Que linda. Boa noite. Que bom. Márcia. Passou a minha dor, hein? Passou a dor. Fiquei tão feliz. Um beijo. Boa querida. noite, gente. Boa noite a Boa todos. noite. Fiquem com Deus, que o Senhor vos abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.